Gravando. Olá, eu sou Carlos Orfan, esse é o canal do Sejus, Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. Nós estamos dando continuidade hoje aos nossos estudos do livro da Dora Encontre, esse livro aqui, para entender Allan Kardec. E para isso nós temos conosco aqui uma companheira do Sejus, que é a Marcele Oliveira. Marcele Oliveira é da bela cidade do Recife, né? E está falando com a gente de lá. E ela vai falar para a gente um pouco sobre o 6º capítulo, que é Cristianismo e Espiritismo. Tudo bem, Marcelo? Marcele? Olá, Orfã, um prazer estar com vocês aqui no programa. Obrigada pelo convite. Prazer é nosso. Fique à vontade. Então, vamos lá, vamos falar sobre o capítulo 6, Cristianismo e Espiritismo, do livro da Dora Encontre. Eu particularmente gostei muito dele porque ele toca numa questão que é muito comum o questionamento para nós espíritas, né? Se o espiritismo é ou não é cristianismo. Para espíritas e não espíritas, né? Principalmente não espíritas duvidam muito que o espiritismo seja cristianismo. E nesse capítulo a Dora ela vai explicar por que sim, né? Ela vai defender a tese de que sim, somos cristãos. Então ela começa trazendo uma reflexão que eu achei extremamente interessante. Ela diz o seguinte: se o aspecto religioso do espiritismo ele é controvertido, a questão do cristianismo o é ainda mais, dentro e fora do movimento espírita, né? Evidentemente, os laicos lhe desmentem qualquer qualificativa de cristão. Alguns criticam Kardec por ter feito concessões à cultura católica em que estava inserido e rejeitam o Evangelho segundo o Espiritismo. Outros aceitam que a proposta de Kardec seja de uma religiosidade universal, mas negam uma ligação mais profunda com o cristianismo, ou, quando muito, consideram que esse enraizamento foi mero produto das circunstâncias históricas. Então, assim, a gente já começa vendo o que ela vai destrinchar ao longo do capítulo, que o espiritismo ele é muito criticado, né? Acha que ele não é cristão, ele não é cristianismo por parte dos laicos, por parte de outras vertentes do cristianismo. Quando aceitam que o espiritismo seja assim uma forma de religiosidade, acham que teve esse tom cristão por conta do tempo e da época, né, que Kardec vivia, e final do século XIX na França, a França ainda era um país muito católico naquele momento. Então fica nessa dúvida, né, se o espiritismo seria ou não cristianismo. Mas, para a gente poder entender a defesa dela, ela vai fazer uma reflexão histórica, porque seríamos, sim, cristãos, né? Nós sabemos que o espiritismo ele tem, diferentemente do catolicismo, do protestantismo, alguns pontos que a gente discorda, né? Então, uma deles seria, por exemplo, Jesus seria Deus encarnado ou não, né? Que é uma pedra de toque aí para essas religiões. E aí, a Dora, ela lembra que o cristianismo, quando ele nasceu, lá por volta do século II, III e assim sucessivamente, né? Ele não tinha apenas uma leitura de quem era o Cristo, de quem era Jesus e da sua natureza, esses dogmas que hoje para a gente parecem tão óbvios, existia muitas leituras nesse momento do cristianismo nascente. E entre essas leituras do cristianismo nascente, por exemplo, existiam sim leituras que viam Jesus não como Deus encarnado, mas como alguém de uma elevada moral, de uma elevada espiritualidade. Havia também a defesa não, mas a compreensão da reencarnação, e outras questões, né? O que aconteceu de fato foi que uma dessas leituras, quando se tornou a religião
oficial do Estado romano, ela predominou sobre as outras. E mais terrivelmente do que isso, ela predominou na base da violência, da supressão, né, na base da força, do aniquilamento das outras leituras cristãs. E isso é interessante, Elfan, porque aí a gente começa a ver que o espiritismo hoje, eu não tenho certeza, mas eu acredito que ele é a vertente cristã que defende a reencarnação, né? Todas as outras vertentes acreditam na ressurreição. Nós somos cristãos reencarnacionistas. E é interessante por quê? Porque cristãos reencarnacionistas já existiam naqueles primeiros séculos do cristianismo. E aí o que ela quer dizer com isso, né? Que o espiritismo, na verdade, ele é uma releitura do cristianismo, uma releitura que resgata essas leituras antigas, né? O espiritismo é do século XIX, né? Temos aí quase 200 anos, mais ou menos, e tudo que o espiritismo traz, né? Jesus não era Deus encarnado, Jesus é um espírito evoluído que veio à Terra nos orientar, nos dar um exemplo. Ele encarnou verdadeiramente, então ele tinha um corpo como nós temos. Ele já falava da reencarnação para nós, né, em várias falas dele. Tudo isso, na verdade, não é nenhuma defesa atual, de agora, ou de 200 anos para cá. Ela já existia e o que aconteceu é que elas foram esquecidas, suprimidas, ou estão ao alcance de poucos, porque é preciso uma leitura histórica muito aprofundada para a gente entrar em contato com pensadores daquela época, como Orígenes, Pelágio, Ários, que foram cristãos dos primeiros séculos, que defendiam a reencarnação, a redenção universal, ou seja, a ideia do pecado original, de que algumas pessoas estão condenadas para sempre, né? Que não há mais como a gente poder recuperar alguns erros, resgatar algumas falhas. Quer dizer, esses primeiros cristãos combatiam essas ideias muito pessimistas da natureza humana e defendiam ideias otimistas da natureza humana, do futuro, da vida após a morte, da reencarnação, do reencarnação, do sentido pedagógico da existência humana. Então, dentro de toda essa releitura histórica que ela faz, a gente começa a entender essa herança que o espiritismo tem. O espiritismo ele se insere, então, dentro da cultura judaico-cristã e veio dentro da promessa do Cristo, do Consolador prometido. Para alguns espíritas, o Consolador prometido na fala do Espírito de verdade na verdade, o próprio Jesus nos dizendo que o Espiritismo estava vindo cumprir esse papel histórico, né, da promessa dele lá, do momento em que ele esteve entre nós. Você quer falar alguma coisa? Não, tranquilo. Essa questão é interessante, né? Porque as pessoas que atacam o espiritismo têm alguns argumentos para dizer que nós não somos cristãos, né? Então, as pessoas falam, mas aqui, um dia, há muito tempo, uns 20 anos atrás, eu era gerente do Banco Nossa Caixa e a gente saía junto com outro. Eu tinha um amigo que era gerente adjunto também. Eles trabalhavam juntos, a gente estava visitando os clientes e ele era católico daquela linha conservadora, como é que chama? Sumiu agora. Uma linha conservadora na Igreja Católica, enfim, agora me sumiu, né? Que se opunha à teologia da libertação. E aí nós fomos visitar e o rapaz, um outro católico muito fervoroso, beato, ele me apresentou como espírita. Aí ele veio lá, mas
a Bíblia condena o espiritismo, né? Então, ela veio me mostrar aquela fala de Moisés lá, que ele condenava, né, entre o seu povo, o exercício mediúnico desordenado, aquela questão lá, né? E falando exatamente disso, a questão dos dogmas da igreja, né? Que nós acreditamos e pregamos a reencarnação e que o cristianismo não fala de ressurreição. Isso não é um preceito católico cristão. O preceito cristão é a ressurreição e daí por diante, né? Mas nós sabemos, como você bem disse, né, esse termo ressurreição e reencarnação, no início dos tempos, alguns livros que a gente estuda, inclusive a argumentação da Dora, é de que, na verdade, o termo usado lá simbolizava mais a reencarnação do que essa história de ressurreição da carne e se inventou depois. Então, é como você bem disse, para nós, o Espiritismo é uma releitura do cristianismo, ou talvez a melhor leitura para nós, né? Claro, uma questão de crença em alguns momentos também. Tem como você mudar isso. Mas seria o cristianismo redivivo mesmo, né, para nós. E a mim me consola bastante, me explica muita coisa. Uma das coisas que eu particularmente acho muito interessante na doutrina espírita é que não há nela nenhuma instituição de hierarquia religiosa. Então, nós não chegamos a Deus, não chegamos a Cristo por meio de ninguém, a não ser pelo meio do esforço pessoal, né? Individual, pessoal, obviamente coletivo também, mas assim, eu não preciso da figura do palestrante, do médium, nem do próprio Kardec para alcançar Deus numa compreensão amorosa, na compreensão da reencarnação como uma oportunidade, não como uma punição. Também na leitura da continuidade da vida após a morte, como um consolo que também permite, inclusive, o contato com entes queridos, pessoas queridas que se partiram. Então, o acesso a todas essas ideias, a todos esses valores que a doutrina espírita resgata, mais uma vez, de uma maneira amorosa, fraterna, solidária, ela não é exclusiva de um grupo de pessoas, nem de uma instituição, né? Ela está acessível a toda e qualquer pessoa, porque para o Espiritismo não existe uma hierarquia até Deus, né? Pelo contrário, é um incentivo, na verdade, dessa comunhão direta com Deus. Obviamente que nós podemos nos inspirar nas pessoas, inclusive em pessoas que não são espíritas, né? Então, quando eu tenho um Martin Luther King como um modelo de ser humano, de cidadão, uma Madre Teresa de Calcutá e tantos outros, né, um Gandhi, que são pessoas de outras vertentes religiosas, mas que para nós são espíritos mais maduros, mais comprometidos com o progresso da humanidade e que estão entre nós para nos inspirar esse amadurecimento e esse progresso. É maravilhoso isso. Assim. Sim. Sem dúvida. Bom, tanto é que nós temos o lema, né? Aquele lema famoso, né? Fora da caridade não há salvação, né? E tem uma deturpação também muito grande quanto a isso, né? Que é o sentido da caridade, né? Então tem muitos de nós que entendem que caridade é da sopa, né? É da sopa, é fazer algum assistencialismo, enfim, importante em alguns momentos para socorrer, mas que não é só isso a caridade, né? A caridade é algo mais amplo. Então, e que Kardec diz exatamente isso para se contrapor ao lema das religiões que diz que fora da igreja não há salvação, né? Ou se você não está na igreja, você não tem salvação. Se você não está, e há outros que fora da verdade não há salvação, ou seja, fora da minha verdade. Se você não está na minha verdade, não tem salvação. É isso que leva muito o fundamentalismo hoje, que está, infelizmente, machucando, adoecendo a sociedade, não só brasileira e mundial. Então, esses dogmas
esse fundamentalismo perigoso, né, que a gente vive nos dias de hoje. Você tocou numa questão que ela vai trazer mais para o final do capítulo, que é, o espiritismo como cristianismo, né, como uma vertente do cristianismo, o espiritismo cristão, ele precisa se assumir como tal, né? Por quê? Porque a gente tem uma forma de resgatar o mundo mais amorosa. Não somos melhores por isso, né? Pelo amor de Deus, a ideia não é essa. Mas é uma leitura que se esforça para compreender o Cristo no sentido profundo da fraternidade, da solidariedade, do amor ao próximo, do amar a si, do amor ao próximo, do amar a Deus sobre todas as coisas. E começa por isso, assim, como é uma releitura, né? A gente começa dizendo o seguinte: Jesus não era um ser inalcançável. Em que sentido, né? Por favor. Ele não é Deus encarnado. Ele é alguém como nós. Um espírito que estava à nossa frente, continua à nossa frente. Mas ele veio para nos dizer: o que eu faço, vós podeis fazer e até muito mais. Então, o que ele está dizendo? Ele está nos elevando. Ele está dizendo: olha, eu não sou melhor do que vocês, eu não sou de outra natureza. Somos filhos de Deus, né? Ele se refere a Deus como Pai, né? Então, ainda que ele seja um caminho, uma forma de chegar a Deus, nós nos aproximamos do Cristo no sentido de que ele está me dizendo que eu posso ter esse progresso moral, intelectual, ético, espiritual que ele tem. Eu posso alcançar isso. Ele está próximo de nós, ele é um irmão, né? Ele é um semelhante. E quando isso acontece, isso abre o campo para o diálogo. Então, assim, eu sigo o Cristo, eu sigo a Jesus, e por isso eu consigo dialogar com o budismo, com o judaísmo, com o islamismo, com o hinduísmo e que todas as outras formas de crer e não crer, né? Porque é uma proximidade amorosa com esse ser encarnado, espiritual encarnado, que nos diz assim: para chegar ao Pai é preciso muitas vidas, né? Ou seja, ninguém, eu não lembro exatamente o capítulo, mas quando ele diz que para ver o reino dos céus é preciso nascer de novo. Então, isso é uma defesa Conversa da com Nicodemos, né? Aquelas conversas que ele tem com Nicodemos, né? O doutor da lei, sai ali de noite para conversar com ele. Isso, e isso se aproxima do budismo por quê? Porque existem algumas vertentes budistas reencarnacionistas. Se aproxima do judaísmo por quê? Porque existe uma leitura da reencarnação no judaísmo, principalmente dentro da Cabala, né? Então, é possível dialogar com outras formas de crer, né? Quando os budistas falam dos bodhisattvas, que são seres que se iluminaram e reencarnam para ajudar os outros, estamos falando de reencarnação. Então, por aí vai. Então, o E de espiritismo missão, é né? uma oportunidade. Oi? De reencarnação e de missão dos espíritos. Isso, correto. Missão. Então, como espíritas, a gente precisa abraçar essa compreensão de que o espiritismo é cristianismo porque Jesus é o nosso modelo e guia, né? Para nós, é o espírito mais evoluído que esteve entre nós encarnados, mas não foi o único, né? E como cristãos, nessa leitura reencarnacionista da vida, do diálogo com a espiritualidade, nós somos capazes, sim, de um diálogo interreligioso com outras formas de crer e de viver, né? De viver de respeito à existência humana. Então é um capítulo muito precioso, eu convido a todos, a todas a lerem. Eu sou suspeita de falar, eu gosto muito da Dora, acho que ela tem uma forma
fácil de escrever e da gente compreender o que ela está trazendo para nós. E isso é uma profundidade do espiritismo que nós espíritas e não espíritas precisamos alcançar para que o espiritismo ele seja mais convidado para o diálogo. Muitas vezes nós somos escanteados porque não somos vistos como cristãos, somos considerados pseudo-religiões, pseudociência, etc. Não somos convidados ao diálogo. Também vamos combinar que nós espíritas precisamos entender por quê. Porque somos cristãos, porque somos uma proposta de metodologia, né, de diálogo com a espiritualidade, enfim. É isso. Eu adorei muito esse capítulo e Muito bom, queria muito convidar bom. todo mundo a ler. Ele faz a gente pensar bastante, é um aspecto muito importante da doutrina espírita, né? Para o movimento espírita, porque isso nos coloca diante de um debate cotidiano. As pessoas, que nem eu disse aqui no início, uma experiência minha, e outras tantas que a gente tem, das pessoas, alguns adversários mesmo do espiritismo, como o Kardec tinha tantos em sua época, né? Eles existem até hoje, talvez, me parece, com menos voracidade, né? Menos sangue no olho, né? Mas ainda tem alguém. Então, é importante a gente sempre estar aberto para discutir, para explicar essas questões, né? Tá bom. O Marcelo, você quer fazer alguma consideração final? Falar alguma coisa para os nossos internautas? Apareceu um quadro aqui, bom, já sumiu. Tem alguma coisa a dizer para fechar? Eu gostaria de citar um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que demonstra como nós, espíritas, defendemos essa releitura do cristianismo de um ponto de vista mais amoroso e fraterno na nossa compreensão. Quando no Evangelho segundo o Espiritismo a gente lê: venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Então, que a gente não se esqueça nunca que o Mestre Jesus, o Cristo, ele é o amor encarnado, porque ele representa para nós todas as habilidades humanas, o progresso que a gente pode alcançar, e o Cristo nos fez esse convite para sermos melhor, e é o mesmo convite que o Espiritismo refaz nesse diálogo amoroso e respeitoso, também com todas as outras formas de crer. Muito bem, muito bem. E o cristianismo jamais faria arminha com a mão, né? Jamais quereria a morte de alguém, ou a tortura de alguém, a exclusão de alguém, etc. É preciso amar e amar, né? Então, seguindo Jesus de maneira a interpretá-lo logicamente, né? E principalmente na lei do amor, a gente não erra nunca e não estaremos fazendo tanta bobagem como temos feito por aí, né? Foi muito bom estar com você, Marcelo. Uma alegria de fato. Espero que todos tenham gostado. Eu gostei muito. E com certeza você que está nos ouvindo e nos acompanhar através desse vídeo vai também se interessar ainda mais pelo livro que nós estamos estudando no Sejus, que é Coletivo de Estudos, Espiritismo e Justiça Social. Um abraço a você. Fique com a gente na próxima semana, onde estaremos estudando mais um capítulo do livro da Dora Encontra. Um beijo, Marcela. Fica com Deus. Você também fica com Deus. Tchau. Muito obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Outro para você.